Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria para mim, estar podendo ter essa oportunidade nessa noite de estar falando a mensagem de Deus, trazendo a mensagem de Deus aqui na Primeira Igreja Batista de Teresina, a qual nós estamos congregando há algum tempo, Eu venho pouco, o tempo é muito curto, a gente está sempre andando em tudo quanto é lugar. Hoje me perguntaram, uma pessoa, conversando com uma determinada pessoa no telefone, perguntaram qual igreja que eu estava frequentando. Eu falei todas, Cada semana a gente está numa igreja, então a gente acaba visitando e estando presente aí em várias igrejas, realmente aí dentro de Teresina, dentro do Piauí, tendo em vista a obra missionária aqui nesse lugar. Eu quero, antes de nós lermos a palavra de Deus, trazer apenas um pequeno comunicado aos irmãos. Os irmãos sabem, mas esse ano acabamos de ouvir falar sobre missões aqui, missões mundiais. Vamos falar um pouco dentro do que nós vamos estar lendo a respeito de missões também mundiais, mas vamos realizar esse ano uma grande atividade que é a Trans-Piauí. Como eu disse aqui no início de fevereiro, quando eu fui apresentado aqui a essa igreja, esse ano os batistas brasileiros, de uma maneira geral, estão com seus olhares voltados para esse estado. Esse estado que hoje, os irmãos sabem muito bem, segundo o IBGE, tem apenas 9,7% de cristãos evangélicos. Apenas isso, segundo dados do IBGE. Um estado que tem dezenas de municípios ainda sem um trabalho batista, sem um trabalho sólido, evangélico, realmente para alcançar essas localidades. Um estado que, apesar de ter uma igreja, como a Primeira Igreja Batista de Teresina, que faz missões, que tem várias congregações, ainda se tem muito a se fazer, ainda há muito a ser feito. Mas esse ano, os batistas, de uma maneira geral, estão se voltando para cá. Ainda hoje eu recebi um telefonema, recebi um e-mail, e logo em seguida, me pedindo o número do telefone, logo em seguida um telefonema de irmãos, no caso de um irmão, falando em nome da Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista do Alto do Caparaó, lá em Minas Gerais, 400 quilômetros aproximadamente de Belo Horizonte, e eles estão se mobilizando para vir para cá. Interessante. Também acertamos já semana passada um contato com igrejas do Espírito Santo. Eu vou estar indo nos próximos dias, no próximo mês, na verdade, até Vitória, para fechar ali, na verdade já está fechado, mas só para acertar os detalhes, de igrejas também da região ali de Vila Velha, que estarão vindo para cá. Também já está certo também, pelo menos um ônibus, isso deve chegar talvez a 3 ônibus, pelo andar da carruagem, de como estão acontecendo as coisas, na região de Campos, o norte fluminense ali do Rio de Janeiro, estarão vindo para cá. Entre outros lugares, ainda vamos visitar outros estados, como a região ali de Brasília também, Goiás, e outras pessoas que querem se envolver na Trans. Mas eu tenho dito o seguinte, que não tem como a gente convidar alguém para consertar alguma parte da nossa casa, seja o telhado, a laje, seja o que for, e essas pessoas virem para cá, fazer esse trabalho e a gente não participar. Vai ficar muito feio e muito chato a gente fazer isso. Eu tenho dito também ainda que não há possibilidade nenhuma, não há razão, na verdade, nenhuma, para que uma pessoa sequer deixe de se envolver na Trans. Porque talvez você não tenha uns 15 dias para doar em um projeto como esse. Mas eu tenho certeza que pelo menos um dia você pode se envolver. Às vezes eu chego em igrejas espalhadas aí pelo Brasil e vejo pessoas falando assim, aí igrejas grandes com 3, 4, 5, 10 pessoas participando. Irmãos, todos nós temos condições de participar dessa Trans, todos. Porque se você observar dentro daquele espaço de 15 dias, há um período ou alguns períodos que você tem folga. Basta você direcionar o seu tempo para aquilo dali. Nós precisamos nos envolver. Ano que vem, certamente, Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, estarão voltando os seus olhares para o segundo estado menos evangelizado do Brasil, que é Sergipe, e, consequentemente, depois o terceiro, que é o Ceará. Os 3 estão aqui no nosso Nordeste. Eu tenho dito o seguinte, alguém sempre vai ser o último, e nós não estamos concorrendo com ninguém a não ser com o diabo. E é indiferente a colocação, se é o menos evangelizado do Brasil, não é essa a questão. A questão é o número de evangélicos que tem ali. E se esse ano que nós vamos ter uma grande ajuda de todo o Brasil, nós não nos posicionarmos estrategicamente
nós vamos ficar cada vez mais distante. Você está entendendo? Então o momento de se envolver é agora. Não há razão para nós não nos envolvermos nessa tranche. Eu tenho visto pessoas do Brasil inteiro com o desejo de vir para cá. Tem pessoas que vão vir para cá para passar apenas um final de semana, irmãos. Como uma determinada pessoa, irmão Mauro, de Vila Velha, ele trabalha na Petrobras e ele só vai ter um final de semana. Ele vai pagar a passagem dele, vai vir para poder trabalhar talvez 2 dias. Então nós podemos fazer mais. Nós que estamos aqui temos como responsabilidade, né, se envolver totalmente nessa tranche. E quando eu digo se envolver, eu não estou falando apenas da parte financeira. Jesus, ele disse em certa vez que o campo, ele está branco ou pronto para a colheita. Mas ele não disse que pouco era o recurso. Ele disse isso? Ele disse que pouco eram os trabalhadores. Quem sabe isso de alguma maneira sirva de alerta para a gente entender que não é só a questão financeira. A parte financeira é fundamental, nós precisamos realmente dos recursos para alimentar aquele povo. Eu vi no boletim anúncio pedindo alimentação, doações para que a gente possa mandar para as frentes missionárias dessa igreja ou de outras igrejas, enfim. Mas o que a gente precisa realmente é do envolvimento da pessoa, indo e participando. Então tente reservar na sua agenda entre os dias 29 de junho e 13 de julho, um período, um dia, qualquer momento que você puder se envolver. Ah, pastor, vou fazer minha inscrição e vou participar apenas um dia. Não tem problema, mas participe, não deixe de participar. Eu tenho certeza que o Piauí não será mais o mesmo após esse ano que nós estamos vivendo. Esse ano, os batistas estão com seus olhares virados ou voltados para cá. Então é o momento realmente de nós nos envolvermos na evangelização. Uma segunda coisa, rapidamente, é sobre a nossa campanha de oração. Nós vamos começar no Dia das Mães, 100 dias de oração, 100 dias que impactarão as famílias, 100 dias de oração para impactar a família brasileira. Irmãos, não é o foco da nossa mensagem, mas não precisa você ir muito longe, basta você olhar na internet, basta você ver como as coisas estão se dando lá fora, de uma maneira geral, no que diz respeito à família. A família. E nós entendemos, foi falado aqui agora há pouco sobre oração, que não há possibilidade nenhuma de uma situação como essa mudar se nós não dobrarmos o nosso joelho em oração. Joelhos em oração. Não há possibilidade, nós precisamos orar. E nós oramos pouco. Às vezes passa-se dias sem sequer orar. Talvez orando naquele momento ali da refeição. Talvez orando naquele momento ali para agradecer a Deus pelaquela comida que está à mesa. Mas eu estou querendo convidar você, convocar você a se envolver com a oração. A se envolver realmente. A gente está vivendo um mês de campanha de missões mundiais, onde a gente agora, nós nos separamos em grupos, e aí pegamos algumas fichas. Eu tenho uma aqui em mãos que eu peguei desde da Assembleia da Convenção em Aracaju, e nós oramos pelo missionário A ou missionário B. Mas a pergunta é só nesse momento que nós temos que fazer isso? Será que é só no momento de uma campanha que nós temos que nos voltar mais ou gastar um pouco de tempo mais com os nossos joelhos ao chão, orando? Será que é só nesse momento? Todos os dias, só no Brasil, por exemplo, nós temos 700 missionários. Hoje pela manhã, na primeira igreja batista de Niterói, foram comissionados mais 50 missionários da Junta de Missões Nacionais. Se nós juntarmos com todos os missionários de missões mundiais, nós temos mais de 1000 missionários em todo o mundo, Brasil e os outros países. Mais de 1000 missionários. E a pergunta é, nós estamos orando? Ou será que nós estamos como igreja, lembrando naquele momento onde nós somos levados a lembrar? Quero que você reflita sobre isso. Todos os dias, se você parar e abrir aquele livrinho Manancial, por exemplo, que a União Feminina vende todos os anos, você vê lá no rodapé 3, 4, 5 missionários fazendo aniversário. Motivos de oração. Nós precisamos nos voltar mais para a oração. Queria que você refletisse sobre isso. Não apenas no mês da campanha, não apenas naqueles 100 dias, onde nós vamos começar no Dia das Mães. E, aliás, um convite, eu não sei se vai ser nessa igreja, na primeira igreja ou na segunda, ainda estamos acertando os detalhes, mas no dia 11, ou seja, o dia que antecede ali o Dia das Mães, o lançamento da campanha propriamente dito, nós vamos realizar um grande culto de gratidão, um grande culto de lançamento, na verdade, da campanha dos 100 dias de oração.
tá? Então, ou vai ser aqui, ou ali na Segunda Igreja Batista, aqui em Teresina. Mas esse culto ele não vai ser para a cidade de Teresina, vai ser o lançamento da campanha no estado do Piauí. Estamos tentando trazer o pastor Fernando Brandão, não está certo ainda, tem que ver a questão de agenda, mas independente de quem vai ser o preletor, o orador daquela noite, eu queria que você separasse na sua agenda e fosse ali realmente, para nós darmos o pontapé inicial. Estamos começando de maneira estratégica, nos Dia das Mães, e vamos passar pelo Dia dos Pais, porque nós entendemos que família é homem e mulher. É assim que a família, como a Bíblia diz, e por isso nós vamos fazer isso. E na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais, será realizado um ato público, uma manifestação pública, lá em Brasília, onde nós estamos convocando todos aqueles que puderem estar ali conosco. Na verdade, sexta não, no sábado, que antecede o Dia dos Pais, onde nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus, ali na Praça dos Três Poderes, pela família brasileira. Se você puder, a gente sabe que é cara a passagem, sabe que é difícil um deslocamento como esse, mas se você puder, faça um esforço, esteja conosco nesse momento, onde nós vamos estar todos juntos, unidos pela família e pelo aquilo que a Bíblia fala a respeito da família como um todo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 16, apenas o versículo de número 34. Conforme você for encontrando, eu vou pedir para você se colocar em pé, apenas por uns instantes. Nós vamos estar lendo Atos capítulo 16, apenas o versículo de número 34. Se você perceber que alguém que nos visita nessa noite está sem a Bíblia, você pode compartilhar a palavra de Deus com ela, mesmo que você tenha que mudar de lugar. Nós vamos estar lendo outros textos no decorrer da mensagem e seria interessante você compartilhar a palavra de Deus com essa pessoa. Não se incomode de mudar de lugar não, mas compartilhe a palavra de Deus com aquela pessoa que te visita, que está visitando essa igreja nessa noite. Amém? Irmãos, eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando na versão que os irmãos têm em mãos. E na versão que está na minha mão nesse momento, diz assim, a palavra de Deus: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu queria que os irmãos lessem agora todos juntos, versículo 34, vamos lá? Amém. Um montão de versão diferente, mas todo mundo entendeu, não é isso? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de falar contigo mais uma vez, te agradecer pela leitura da tua palavra nesse momento, te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje e te pedir, em nome de Jesus, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações e que nós possamos entender o teu recado para nós nessa noite. Abençoe todos aqueles que entraram aqui que por algum motivo ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Que hoje, em nome de Jesus, possa ser uma noite de compreensão da tua palavra e de salvação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Se pudéssemos dar um tema a essa mensagem, nós diríamos ou abordaríamos a seguinte frase: a necessidade de sermos e de fazermos discípulos. A necessidade que nós temos enquanto igreja de Cristo Jesus de fazermos, mas não só de fazermos, mas também de sermos discípulos, ou seja, de ser discípulos e de fazer discípulos. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja de Cristo, infelizmente, ela não tem isso claro na sua mente. E eu digo não tem isso claro na sua mente porque à medida que você passa a ter isso claro na sua mente e no seu coração, as coisas começam a caminhar de uma outra maneira. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas entendem que ser cristão é estar hoje, domingo, ou talvez quarta-feira, quinta-feira, não importa o dia da semana, na igreja. Mas não conseguem entender a necessidade que tem em fazer discípulos. Eu não sei se você percebeu no vídeo que passou agora de missões mundiais, mas tinha um médico ali, Dr. Humberto. Dr. Humberto,
eu tive com ele agora em Aracaju, e o seu testemunho é muito forte, muito impactante. Ele é médico e ele está na África, através da sua profissão, levando a palavra de Deus àquelas pessoas. Ele saiu do seu país, saiu aqui do Brasil e foi para um outro país falar de Jesus às pessoas através da sua profissão. Ele encontra através da sua profissão uma maneira de pregar a palavra de Deus, de fazer o bem e de cuidar de pessoas, e assim, consequentemente, fazendo com que essas pessoas conheçam da palavra de Deus, e aí o Espírito Santo é que faz o restante. Convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e elas passam a ter um encontro com o Senhor. Mas é bem verdade que não é preciso você sair da sua cidade, não é preciso que você saia daqui de Teresina para você fazer discípulos. Talvez estejam pessoas me olhando, ou assistindo, ou participando desse culto nesse momento, ouvindo eu falar, que sejam médicos, talvez tenham profissões bem remuneradas, ou não tão bem remuneradas assim, mas tem a sua vida firmada aqui em Teresina. Mas a grande pergunta, a grande questão é, essas pessoas, você que exerce essa ou aquela profissão, não importa, você tem sido realmente um discípulo de Cristo? Tem vivido realmente para agradar o coração de Deus? Será que aonde você tem colocado a planta dos seus pés, você realmente tem feito a diferença? Eu queria convidar você a pensar um pouco, ou a lembrar um pouco, sobre como tudo aconteceu até chegarmos nesse texto que nós acabamos de ler. Nós sabemos, e às vezes nós lemos tantas vezes, o versículo 31, não é isso? Que o versículo 31, ele diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Normalmente usamos um versículo como esse, no momento de uma campanha, no mês de uma família, no momento onde nós vamos pregar num culto doméstico, no momento onde nós vamos falar de Jesus para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, e nós damos bastante ênfase a esse versículo. Mas eu quero chamar a sua atenção para toda a trajetória, tudo que aconteceu até chegarmos aqui. Eu quero ir bem antes, você não precisa, se você quiser pode abrir, mas só apenas lembrarmos de alguns textos, a partir de Atos, capítulo 1, que nós lemos, que é o tema da campanha de missões mundiais. Qual foi o texto que nós lemos? Atos 1, versículo 8. Acho que sem ler dá para falar de cabeça, não é isso? Vamos lá, todos juntos? Mas recebereis, é porque vocês estão com a versão aqui na cabeça que está aqui, não é isso? Porque nós recebemos poder, mas eu quero que você leia como está lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos, todos juntos, bem bonito, vamos lá? Mas recebereis, até os confins da terra, mas recebereis poder. A igreja de Cristo estava começando naquela ocasião, e a palavra de Deus deixa bem claro, mostra bem claro que o Espírito Santo de Deus ainda ia descer. Se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver isso a partir do capítulo 2 de Atos, do mesmo livro de Atos. Mas mais à frente, um pouquinho, a gente começa a observar várias perseguições à igreja, principalmente a partir do capítulo 8. A partir do capítulo 8 de Atos, a igreja começou a ser perseguida, e por isso, tendo em vista essa perseguição, a igreja começou a ir para outros lugares, chegar em outros lugares. A palavra de Deus começou a chegar em outras localidades através dessa perseguição. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 9, que é onde tem a conversão de Saulo, agora Paulo, mas até então Saulo. A gente sabe muito bem que Saulo era um perseguidor dos evangélicos, um perseguidor da igreja, perseguidor daquele que servia a Cristo, não é isso? Ele realmente perseguia aquelas pessoas. A gente sabe o que aconteceu ali, o que aconteceu com Estevão, no capítulo 7, no início do capítulo 8, a gente não vai estar lendo os versículos aqui, mas eu quero que você acompanhe a história na sua mente. Então Paulo, ele até então chamado Saulo, ele perseguia as pessoas. Só que, no decorrer da história, ele, logo no versículo 4 ali, do capítulo 9, ele tem um encontro real com Cristo. Encontra Cristo. E 3 coisas eu quero destacar para você que é importante, principalmente você,
meu amigo e minha amiga que nos visita nessa noite, 3 ações são importantes para você ter um encontro com Cristo. E a primeira, a gente encontra nesse versículo 4 de Atos, né? No caso do capítulo 9 de Atos, o versículo 4, que diz assim, deixa eu só abrir aqui rapidinho, versículo 4 de Atos, diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós conhecemos bem o contexto da história, mas eu quero destacar esse verbo aqui, que é ouvir. Então a primeira coisa que eu quero que você compreenda nessa noite, para que você consiga ter um encontro com Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Essa coisa, essa primeira ação, você que está nos visitando já está fazendo. Você está aqui nessa noite por algum motivo, e esse motivo que te trouxe aqui nessa noite faz com que você escute a palavra de Deus. Levando aquilo que nós chamamos de tema da nossa mensagem nessa noite, a questão de sermos e fazermos discípulos, essas pessoas que estão aqui. Você, quando um dia entrou aqui e aceitou a Cristo, e hoje é membro dessa igreja, você precisa ou precisaria compreender que você precisa fazer discípulos. Você agora conhece a Cristo, e agora eu vou pegar e vou fazer discípulos lá fora, ou seja, levar a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem. Não vou ficar apenas guardando para mim ou comigo essa questão, mas eu vou levar as outras pessoas a ter um encontro contigo, com Cristo. A segunda coisa que eu quero destacar, o segundo verbo, seria a questão do abrir, né? E aí esse se encontra lá, a gente vai voltar ainda em Saulo ainda, mas esse se encontra lá no capítulo 16, a partir do versículo 14, que é justamente a conversão de Lídia, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, essa era vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Uma coisa interessante nesse versículo é que Lídia, ela já era uma mulher temente a Deus. Ela tinha um temor de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite nos ouvindo, você acredite em Deus. Se nós sairmos aí fora perguntando a muitas pessoas se acredita ou deixa de acreditar em Deus, a sua grande maioria esmagadora vai dizer que acredita em Deus. Até que teme a Deus. Olha, eu tenho temor a Deus, eu acredito que existe um ser superior, criador do céu e da terra, mas entre conhecer, entre temer a Deus, entre entender que Deus existe, ou acreditar que Deus existe, e fazer a vontade dele, há um abismo muito grande. E Lídia vivia nesse abismo, porque ela tinha um temor a Deus, mas ela não compreendia. Então a segunda coisa que eu quero destacar é porque ela abriu seu coração para entender aquilo que Paulo dizia. E essa segunda coisa eu quero convidar você que nos visita a fazer nessa noite. Abrir o seu coração para entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer para a sua vida, entender o que Deus realmente quer para a sua vida a partir de hoje, a partir desse momento. E a terceira coisa, o terceiro verbo que eu quero destacar, se encontra no versículo um pouco antes do que nós lemos, já tinha citado também, que é o versículo 31. O versículo 31 diz o quê? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a terceira ação que é preciso ser feita é a questão do crer. Então você precisa ouvir, abrir o seu coração e crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes vão à igreja. Talvez você já tenha vindo várias vezes aqui na primeira igreja ou até frequentado uma outra igreja. Mas eu quero te dizer que talvez você nesse momento ou naqueles momentos, você tenha até ouvido. Claro, você até abriu seu coração, mas você não creu. Muitas pessoas até se emocionam em momentos de culto como esse, vão à frente, mas não creu realmente que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. É interessante que o mesmo Paulo, que antes perseguia os cristãos, o mesmo Paulo que antes criticava, se nós trouxéssemos para a linguagem de hoje, ou talvez para os dias de hoje, Paulo seria uma pessoa como muitas que a gente vê aí fora, não é o foco da nossa mensagem, mas há hoje no nosso país uma perseguição muito grande em relação ao Evangelho, uma perseguição velada. Basta você
navegar um pouco nas páginas da internet que você vê o que está acontecendo em Brasília e outros cantos mais em relação à pregação do Evangelho. E nós precisamos nos posicionar. Paulo, talvez, se fosse comparado nos dias de hoje, seria um desses que criticam, seria um desses que talvez não conseguem compreender Jesus Cristo, seria um desses que talvez até temem a Deus, mas não conseguem compreender realmente a essência de Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa noite, em todo esse momento aqui introdutório, para que você entenda Jesus Cristo, abra o seu coração para aceitar a Jesus Cristo na sua vida, entender que Jesus Cristo morreu na cruz por você, entender da necessidade que você tem de Deus, entender que você precisa de Deus, mas precisa tomar uma atitude, um passo em direção a Ele. E dentro disso daí, vamos agora voltar um pouco para a questão do fazer, a necessidade que nós temos de fazer discípulos. Eu lembro novamente da figura de Paulo. Paulo, depois que teve um encontro com Deus, ali no capítulo 9 de Atos, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele, em hipótese alguma, parou de fazer discípulos. Em hipótese alguma, Paulo descansou no que diz respeito a pregar a palavra de Deus. Paulo entendeu muito bem a sua missão de maneira clara e eficaz. E em todo momento ele estava sempre pregando a palavra de Deus. Agora, ele não era mais o perseguidor, mas agora ele é o perseguido. Ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, ele foi humilhado, mas ele em momento nenhum descansou. Nós encontramos em Atos, desde o capítulo 9, desde a sua conversão, daí para frente, vários exemplos de que Paulo, mesmo sendo açoitado, mesmo sofrendo, já ia para uma outra cidade e procurava o que a gente diria lá no Rio de Janeiro, sarna para se coçar. Ele já entrava logo um outro local, uma sinagoga, um lugar onde as pessoas estavam ali em oração, talvez prestando culto a outros deuses, como é relatado ali no capítulo 17 de Atos, mas ele não descansava, ele mesmo assim ia de encontro àquelas pessoas e de alguma maneira inteligente mostrava a necessidade que aquelas pessoas tinham de aceitar a Cristo. E por onde ele passava, fazia discípulos. Por onde ele passava, ele testemunhava do amor de Deus. E as pessoas viam em Paulo realmente a necessidade de servir a Cristo. Viam a figura de Deus em Paulo, porque Paulo servia a Cristo. E agora trazendo um pouquinho para você, membro dessa igreja, para nós, cristãos em Cristo Jesus, pessoas que servem a Cristo, nós estamos vivendo dessa maneira? A primeira igreja batista em Teresina até que é uma igreja missionária, uma igreja que levanta alvos desafiadores no que diz respeito à parte financeira para apoiar os trabalhos missionários. Mas eu estou falando agora para você, igreja, você, pessoa física, não para a igreja, 4 paredes, não para isso aqui, esse mundo de gente que a gente chama de igreja, mas para você, igreja, indivíduo, você, pessoa. Você tem vivido realmente de maneira clara a agradar a Deus? Você tem realmente pregado o Evangelho lá fora? Irmãos, eu não sei se você consegue compreender o que é missões. Eu não sei se você olha para missões como sendo algo que passa no mês de março, no mês de junho e julho, missões estaduais, ou no mês de setembro e outubro, missões nacionais. E talvez aqueles momentos onde a gente tem as nossas congregações, essa igreja tem congregações, que eu faço viagem, vejo o pastor Gilvão fazendo apelo aqui para viagens missionárias a essas congregações. Eu não sei se você vê missões apenas nisso, que é importante, mas eu estou querendo mostrar para você que missões é mais do que isso. Missões é mais do que a oferta que vai ser levantada, 15 mil reais, o alvo de missões mundiais, é mais do que isso. Missões é eu lá na minha faculdade, no meu colégio, eu ser exemplo. Missões é eu no meu trabalho, eu viver a palavra de Deus de maneira tal, que as pessoas vão olhar para mim e vão ter o desejo de querer saber por que eu sou diferente. Missões é eu compreender Jesus Cristo na sua essência, na sua palavra, e eu todos os dias me voltar para Ele. Missões não é eu pegar a Bíblia, seja digital, seja de papel, não importa como, uma vez na semana, quando eu venho para a igreja e ler. Mas missões é eu separar um tempo valioso todos os dias
todos os dias, e me voltar para a palavra de Deus. Missões, como eu falei lá no acampamento, no retiro espiritual dessa igreja, é eu separar um tempo todos os dias para realizar um culto doméstico, é eu separar um tempo para eu orar pela causa missionária. Missões é eu realmente me compadecer das pessoas que estão lá fora. A gente olha um vídeo como esse, a gente vê as pessoas como sofrem lá fora, e às vezes, e eu estou dizendo porque eu fazia isso, às vezes a gente contribui meio que com pena. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa do nosso coração. A partir do momento que você entender que Deus precisa do nosso coração, nós não vamos precisar de uma irmã aqui à frente para poder dizer que nós ainda não pegamos o papel para poder colocar o valor ali, porque nós vamos entender que o nosso coração está nesse negócio, nós vamos compreender, nós não vamos precisar de nenhum tipo de propaganda, de nenhuma algo do outro mundo para poder anunciar missões, porque nós vamos viver missões, nosso coração vai arder por aquilo. Eu talvez não possa ir até lá, eu talvez não possa estar ali como o pastor Humberto está, na África. Talvez eu não possa fazer isso. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer a diferença. Porque aqui no Brasil existem chineses, existem japoneses, existe africano, existe angolano, existem pessoas do mundo inteiro. Nós temos dito em missões nacionais que se nós queremos ganhar o mundo, nós precisamos ganhar o Brasil. A partir do momento que eu ganho o Brasil para Cristo, nós vamos ganhar o mundo. Isso é uma questão estratégica. Porque o mundo está no Brasil, meus irmãos. É ou não é? É o único país que tem a maior facilidade de entrar em qualquer outro país. É o único. E o que nós estamos fazendo? De que maneira você vai viver a partir de amanhã? Ou a partir de hoje? Será que eu tenho a igreja como algo, um local onde eu vivo a semana inteira e domingo eu tenho que ir, porque se eu não for domingo, o pastor vai falar, eu não fui, ele vai falar que eu não fui. Ou então como se fosse um peso, eu vou à igreja hoje. Ou então, como já ouvi muitas pessoas falarem quando sai de um culto e fala assim, poxa, o culto fez uma microfonia, não sei o que, começa a falar do culto como se o culto fosse para si. O culto não é para a gente, nós estamos aqui para prestar um culto a Deus, a Ele que nós estamos aqui para prestar um culto, adorar a Ele. E eu entendo que um momento como esse, quando a gente olha para o Antigo Testamento e olha para a igreja hoje, olha como as pessoas cultuavam a Deus no passado, e olha a questão de hoje, eu entendo que o cultuar a Deus, esse momento aqui, seria nada mais, nada menos do que eu prestar uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, independente do que Ele tenha feito. Só que às vezes a gente tem Deus como se fosse um amuleto. Ele é o nosso gênio, a gente pede e Ele faz. A gente se volta para Ele quando quer alguma coisa. Senhor, me abençoe para eu passar naquela prova. Me abençoe, Senhor, para poder eu conseguir aquela vaga daquele emprego. Ó, Senhor, meu filho está doente. Sempre nos momentos que a gente está precisando de alguma coisa, seja para recuperar uma saúde ou para conseguir algo. Aí nós nos voltamos para Deus. Mas, meus queridos irmãos e amigos que nos visitam, Deus é muito mais do que isso. Mesmo que Deus não nos dê nada, financeiramente falando, mesmo que Deus não nos dê nada, materialmente falando, nós temos que prestar culto a Ele. Sabe por quê? Porque Ele já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Será que a gente consegue compreender isso? Você sabe por que as pessoas não têm aceitado a Cristo hoje? Porque se vive um mundo de prosperidade, onde você procura a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Você vai numa condição, e aliás eu quero deixar bem claro isso para você que nos visita nessa noite, que se você tomar a decisão de aceitar a Cristo hoje aqui, você não vai sair daqui com a casa própria, não vai sair daqui com dinheiro na sua conta, não vai sair daqui com nada disso. Mas você sai daqui com o teu nome escrito no livro da vida. É isso que a igreja de Cristo prega. É isso que nós estamos aqui para poder pregar nessa noite, e é por isso que essa igreja abre suas portas domingo após domingo, semana após semana, para anunciar Jesus Cristo. Não aquele que está na cruz pendurado, porque ele não está, mas aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, mas ressuscitou. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Eu não sei em que mundo você está vivendo, eu não sei em qual é a realidade que você vive, mas eu quero te dizer que nós precisamos acordar. Há uma perseguição enorme na igreja, com a igreja de Cristo nos dias de hoje, aqui no nosso Brasil. Você precisa acordar. Nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Essas pessoas, eu sonho um dia
onde nós vamos estar numa igreja, num momento como esse, e todos aqueles que servem a Deus nessa igreja vão viver lá fora de uma maneira onde as pessoas vão ter um encontro com Deus por causa da sua vida, da sua faculdade, do seu local de trabalho, seu vizinho do seu prédio. Tantas pessoas moram em prédios, né? Quantas pessoas não moram ali que não servem a Deus? Do seu condomínio. E aí, num dado momento, essa pessoa vai ter um encontro com Cristo por causa da sua vida, do seu exemplo, porque você é discípulo, porque você vive a palavra de Deus. E aí, num dado momento, ela vai vir à igreja com você, porque você a convidou para vir à igreja, mas ela já aceitou a Cristo. E no momento quando o pastor for fazer o apelo, aqui, nada mais vai ser do que uma simples confirmação daquilo que ela já tomou a decisão lá fora. Isso é igreja. Só que às vezes nós saímos e quando ninguém aceita Cristo, a gente ainda fala, poxa, quanto tempo que ninguém aceita Cristo, como se a responsabilidade fosse do pastor que estivesse pregando. Irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que trabalhar. Pastor não produz ovelha. Quem produz ovelha é ovelha. Eu, enquanto ovelha, eu produzo ovelha. Enquanto pastor, eu cuido das ovelhas. Nós precisamos entender isso. Eu fico muito triste quando eu vejo a igreja, entra ano e sai ano. Entra ano, quando eu digo igreja, estou falando de pessoa. Entra ano e sai ano. E existem pessoas que nunca ganharam ninguém para Cristo. Nunca evangelizou ninguém. Que sequer sabe fazer o plano de salvação. Que não entende a palavra de Deus, pessoas que têm a coragem de dizer que nunca leram a Bíblia toda, pessoas que têm livros da Bíblia que não sabem nem onde é que estão, mas nós servimos a Deus, nós precisamos nos posicionar. O mundo está se posicionando lá fora, de maneira estratégica, e como a igreja de Cristo está se posicionando? Eu quero caminhar para o encerramento dessa palavra, e agora direcionando a você que nos visita, rapidamente, 5 minutos, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Talvez você tenha várias vezes ouvido uma mensagem evangélica. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Mas olha só, eu quero rapidamente, em poucas palavras, mostrar para você, fazer com que você tente entender, compreender Jesus Cristo para a sua vida, Deus no passado, Ele criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Esse homem pecou, fez o que não era reto aos olhos de Deus, desobedeceu a Deus. Entenda esse homem como nós erramos. E por conta disso, nós fomos separados do amor de Deus. Fomos separados da presença de Deus. E só existia uma maneira de esse homem voltar-se para Deus novamente. Sabe que maneira? Através de Jesus Cristo. Antigamente, quando uma pessoa pecava, querido amigo que nos visita, ele pecava e ele tinha que oferecer um culto a Deus, um sacrifício a Deus através de um momento que acontecia numa determinada época do ano. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente só para você entender, de uma maneira bem clara, porque se você hoje sair daqui e disser que não entendeu, é porque você não quer entender, porque eu vou explicar de uma maneira bem clara para você. O homem, ele pegava esse determinado animal, levava lá ao sumo sacerdote, e assim o sumo sacerdote, e esse animal era morto, e o seu sangue ali oferecido em sacrifício a Deus. Esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele não era qualquer pessoa, era o cara, na nossa linguagem de hoje, era o cara que não tinha pecado. Mas como é que você tem condições de saber se ele não tem pecado? Então como é que acontecia a coisa? Se amarrava uma corda do lado dele, na cintura dele, e ele entrava lá na presença de Deus, no Santo dos Santos, com um sininho balançando. Porque ele está dizendo que não tem pecado. Ele é, a pessoa ali que não tem pecado. Mas se ele tiver, quem é que vai entrar lá dentro para tirar o corpo dele? Ninguém ia entrar. Se ele morreu, foi fulminado por Deus. Mas por que, pastor, fulminado por Deus? Porque só se pode estar na presença de Deus sem pecado. Era assim que funcionava. E acontecia isso ano após ano. A coisa acontecia dessa maneira. Só que aí, o que aconteceu? Deus deu a vida do seu filho. A Bíblia fala lá em João que ele é o Cordeiro. Ele se deu ali na cruz do Calvário. E o seu sangue, o sangue dele derramado ali,
foi para livrar a gente do nosso pecado, pagar os nossos pecados. E por isso agora eu tenho vida em Cristo Jesus. Você está entendendo como é que funciona? Antigamente, para eu estar bem com Deus, na foto, eu oferecia um sacrifício a Deus. Agora eu não preciso mais oferecer sacrifício a Deus, porque o Jesus Cristo já morreu na cruz pelos meus pecados. Você entendeu como é que funciona? Só que para isso acontecer, para isso ter validade na minha vida, eu preciso aceitá-lo. Eu preciso dizer assim, olha, eu quero aceitar aquele sacrifício. Deu para entender? Então eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a você tomar uma decisão ao lado de Cristo, a você aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário um dia, por você. Ele um dia morreu naquela cruz, olha, você está de passagem aqui, eu estou de passagem aqui, nós temos um período X aqui, um período que eu costumo dizer em alguns momentos, que é como se fosse um grande teste da nossa vida. Nós estamos vivendo um grande teste, uma grande prova onde vai chegar um momento que nós vamos estar diante do grande professor, e naquele momento nós vamos ser aprovados ou reprovados, e a maneira, não vai haver mais tempo. O único momento para você ter um encontro com Deus é enquanto você tem vida. A Bíblia fala que depois da morte, segue-se o juízo. Não há outra oportunidade. Então eu queria, nesse momento, convidar o Ministério de Louvor, que estivesse vindo à frente, uma música para o momento. Eu queria convidar você que nos visita nessa noite. Não conheço todos que estão aqui, então fico bem à vontade em falar, mas sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam de Deus. Assim como eu um dia precisei tomar uma decisão ao lado de Deus. A nossa vida é pautada em decisões. Você hoje tem uma grande oportunidade. Aliás, tem um amigo meu que diz que todo culto há decisões. Todo ele. Você nessa noite vai tomar uma decisão. A decisão de aceitar a Cristo ou a decisão de continuar vivendo longe dele. Achando talvez que vai haver uma outra oportunidade. Olha, irmãos, eu não sei até quando eu vou viver. Tenho 35 anos de idade. Posso nem chegar em casa hoje. Posso. Mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu morrer hoje, eu fecho meus olhos aqui e abro meus olhos ao lado de Cristo. Você tem essa certeza? Só existe uma maneira de ter essa certeza. É aceitando o sacrifício que Ele fez. Jesus é o elo de ligação entre você e Deus. Só existe essa maneira, essa possibilidade. Eu queria convidar todos a ficarem em pé nesse momento. E a equipe de louvor vai estar louvando a Deus. Se você quiser aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, se alguém te trouxe aqui, se você veio convidado por alguém, eu queria que você saísse do seu lugar, peça alguém para vir com você, não fique com vergonha, mas saia do seu lugar em nome de Jesus. Num momento como esse, normalmente a gente fica esperando a primeira pessoa fazer. Eu quero te dizer que a salvação é única e individual. Olhe para a sua vida, para a sua necessidade, e saia do seu lugar se você compreendeu a mensagem de Cristo nessa noite. Vamos louvar a Deus, e a igreja de Cristo nesse momento vai estar orando, clamando a Deus para que as pessoas possam ter um encontro com Ele através da sua palavra nessa noite. Vamos louvar ao Senhor.